Bom dia a todos, bem-vindos de volta ao Think BRICS Channel. 2025 foi um ano monumental para o BRICS e para as nações do BRICS. Mas nenhum país mais do que a Índia, que manteve sua posição como a grande economia que mais cresce até 2025, com o crescimento do PIB acelerando para quase 8% no primeiro ano de 2026, enquanto registra uma inflação recorde baixa. E eu vou dar uma resumida nesses números. Estou muito feliz em receber Animesh Hardia, que é o vice-presidente sênior da One Finance, aqui para conversar mais com a gente. Obrigado por se juntar a nós hoje, Animesh. Oi, Ben. Obrigado por me receber. É um prazer. Sim, então, Animesh, você como vice-presidente sênior da One Finance, vocês fizeram seus próprios relatórios sobre as perspectivas macroeconômicas da Índia para 2025 e até mostraram. Vocês até têm um painel muito prático que vou tentar compartilhar com o nosso público aqui, para que vocês possam fazer essa pesquisa com mais profundidade no seu próprio tempo. Mas você poderia nos guiar pelo ano de 2025 para a Índia? Como você descreveria o ciclo da economia? Ela passou por tudo, desde o mercado de trabalho até a inflação. E quais surpresas você acha que poderia antecipar para este ano? Na verdade, seguirei um caminho um pouco mais longo. Vou começar falando sobre a Índia a partir do pós-1991, que foi a era pós-liberalização para a Índia. Naquela época, a Índia era focada principalmente na agricultura, e a agricultura representava cerca de 18% da economia indiana e do seu PIB. O segundo maior componente naquela época eram as indústrias, que representavam cerca de 27 a 30%. E, na verdade, o terceiro maior componente, os serviços, representavam cerca de 40% naquela época. Então, de 1991 até 2025, a Índia viu mudanças enormes em como sua economia realmente entrega para o mundo e para si mesma. A agricultura agora representa uma fatia ainda menor, cerca de 18% do PIB da Índia. A contribuição das indústrias para o PIB tem ficado na faixa de 27 a 30% de forma consistente. O que aumentou foram os serviços. Então, os serviços subiram de 40% para 55% em 2025. Para falar mais sobre o que aconteceu em 2025, vou me referir ao indicador proprietário que criamos na One Finance, chamado Índice Macroeconômico da Finanças para a Índia. Então, esse é um índice robusto da fase econômica da Índia, e nós alimentamos nele cerca de 35 anos de dados macroeconômicos. E por meio de backtesting, conseguimos construir um indicador razoável para quantificar e falar de forma mais embasada por dados sobre onde a economia indiana está atualmente, então alguns pontos de dados interessantes. A Índia nunca entrou em uma recessão técnica. Na verdade, ela sustentou fases de crescimento realmente alto por apenas cerca de 5% do tempo ao longo desses 35 anos de que estou falando. E à medida que entramos em 2025, começou de uma forma muito diferente em comparação com 2026. A inflação estava realmente alta na Índia naquele momento, e como resultado, as taxas de juros também estavam muito altas. Para ser específico, a taxa de recompra, que é definida pelo Banco Central da Índia, o Banco de Reserva da Índia, RBI. A taxa de recompra, que é a principal taxa de juros para a economia indiana, estava em torno de 6,5% naquela época, e, no início de 2025, os mercados de ações também, as avaliações do mercado de ações estavam realmente altas, em todos os setores. Falando sobre as grandes empresas, elas estavam sendo negociadas com um leve prêmio em relação à sua mediana de 10 anos, enquanto as empresas de médio e pequeno porte estavam sendo negociadas com prêmios significativos em relação às suas medianas de 10 anos. Participantes do mercado apostavam na expansão dos lucros e na retomada dos investimentos privados em capital. Então esse foi o ponto de partida de 2025. Então, nosso indicador estava categorizando a fase econômica da Índia como uma desaceleração. O que estávamos prevendo era uma probabilidade realmente alta de a Índia entrar em um modo de recuperação. Com esse modo de recuperação, esperávamos aumento do investimento privado, mais empregos e queda das taxas de juros.
O que não aconteceu foi o investimento privado aumentar tanto quanto esperávamos. Muito disso tem a ver com o que aconteceu a partir de abril, especificamente as tarifas e a incerteza que as tarifas dos Estados Unidos trouxeram para o mundo todo. E o que assustou os mercados globais, o que assustou até mesmo os fabricantes indianos e as indústrias indianas a ponto de não investirem na expansão de suas capacidades. Então, à medida que 2025 avançava, algumas coisas mudaram na Índia. Algumas surpresas para nós foram que no início do ano estávamos prevendo que talvez o Banco Central reduziria as taxas em 75 pontos base para 2025 e só isso. O que realmente acabou acontecendo foi que a inflação na Índia, o IPC, ou inflação do índice de preços ao consumidor, que em 2024 estava em torno de 5%, caiu drasticamente devido ao efeito de base mais alta, caindo drasticamente para cerca de 2,2% em 2025. E uma grande parte disso foi por causa da inflação dos alimentos. Então, o componente de alimentos representa quase 40% da cesta. Então, a inflação dos alimentos caiu, na verdade ficou negativa em 2025, e por isso a inflação do IPC em 2025 caiu drasticamente. A média do ano ficou em torno de 2,2%. Então, o Banco Central viu essa oportunidade. O Banco Central estabeleceu uma meta de 2 a 6% como faixa e 4% como taxa de inflação alvo. Então, com as taxas de juros em 6,5% no início de 2025, a inflação esfriando quase para o limite inferior da zona de conforto do Banco Central, eles cortaram as taxas de forma muito impressionante, reduziram as taxas de juros em 125 pontos base, de 6,5% para 5,25%. Então, essa é a parte do estímulo monetário feita pelo Banco Central. O governo central também fez a sua parte. No Orçamento da União de 2025, que acontece na primeira semana de fevereiro, o Banco Central anunciou cortes significativos de impostos. E esses são cortes no imposto de renda pessoal, como uma forma de reaquecer o consumo na economia. E mais tarde, durante 2025, o Banco Central também fez mudanças significativas na estrutura do imposto sobre bens e serviços. Então, eles racionalizaram o GST, toda a estrutura do GST, e reduziram significativamente as alíquotas do GST no final de 2025, como uma forma de reaquecer o consumo novamente. Então, essas foram algumas surpresas para nós. Outra surpresa foi o nível em que tarifas foram impostas à Índia. Na verdade, atribuímos apenas 5% de chance para tarifas tão extremas afetarem a economia indiana. Mas, diante da situação, tarifas na ordem de 50% foram impostas à Índia. E como resultado da desaceleração global na demanda, o PIB nominal da Índia ficou em média em torno de 9% para 2025, e o PIB real, devido à baixa inflação, ficou em torno de 8% nesse período. Então essa é a segunda surpresa, e eu diria que a terceira surpresa foi a desvalorização da rúpia. Então a rúpia, quero dizer, ela começou o ano em 85%. Observamos cerca de 6% de desvalorização da rúpia ao fim do ano. E uma grande parte disso foi porque as exportações estavam fracas. Então, não entrou muito dinheiro na Índia em termos de exportações. Também houve grande saída de dinheiro de investidores estrangeiros. O dinheiro continuou saindo da Índia pelos mercados de ações, causando também forte desvalorização. Então, outra surpresa para nós foi a rúpia caindo em relação ao dólar de 85 para 90. Isso é aproximadamente uma desvalorização de 6% em 2025. Obrigado por isso, Animesh. Foi um resumo muito bom e abrangente do desempenho macroeconômico da Índia em 2025, e eu acho que com muitas das combinações de políticas que você está mencionando, como a revisão da estrutura tributária com o GST, mas também muitas das fricções que estamos vendo com essas tarifas, e também apenas os preços das commodities, por exemplo, muitos dos efeitos reais das políticas não vão ser os mesmos. Para diferentes setores, em diferentes indústrias com essas reformas. Então, com o crescimento muito equilibrado da Índia na sua demanda interna, você viu isso. Além do PIB,
diferente nesses setores e, ao mesmo tempo, há setores que são mais vulneráveis do que outros neste ano 2026 agora? Então, vou responder isso falando sobre o cenário de consumo, porque o consumo e como o setor privado investiu em 2025 meio que respondem à pergunta que você fez, da dispersão setorial. Na atividade econômica que vimos mais ou menos em 2025, o consumo cresceu cerca de 8% e os investimentos cresceram 7%. Agora, num primeiro olhar, os números de 7 e 8% parecem bastante impressionantes, mas não é a marca ideal que você esperaria de uma economia do tamanho da Índia e com a população que ela tem, ou seja, 1,4 bilhão de pessoas e com a participação de jovens na economia indiana. Esse número deveria, na verdade, estar pelo menos em 10% ou na faixa dos 13 a 15%. Então, se olharmos como o consumo evoluiu em 2025, no lado rural, vimos alguns sinais positivos no final do ano, como as vendas de tratores, que são um ótimo indicativo da demanda rural, e as vendas de motocicletas, outro excelente indicativo da demanda rural. Vimos essa retomada na segunda metade de 2025, e eu falo sobre as vendas de tratores e de motocicletas, porque quando estou falando sobre a demanda rural, devido à forma como a economia indiana é estruturada, mais de 2/3 do emprego na Índia estão no setor informal. O governo responde por cerca de 10% dos empregos. Os empregos do setor privado contribuem com cerca de 10% ou algo assim, mas o setor informal emprega muita gente. Então, as vendas de tratores ligadas ao setor agrícola e de motocicletas associadas às aspirações da Índia rural. Por isso, uso esses dois indicadores como indicadores antecedentes da demanda rural. No lado urbano, vimos uma recuperação positiva. Quando olhamos para o segmento de vendas de carros de passeio no mercado interno, na verdade vimos um crescimento negativo significativo nos últimos 3 anos. E o setor automotivo como um todo não viu um aumento na demanda porque, quero dizer, a indústria automotiva estava confusa, em primeiro lugar, com relação às políticas. Em segundo lugar, a demanda não estava aumentando. Mas, novamente, na segunda metade de 2025, um sinal positivo foram as vendas de carros de passeio no mercado interno. Elas também começaram a subir. Outra coisa que está relacionada ao crescimento do crédito, e agora estou chegando ao setor, parte disso, né, o crescimento do crédito. Para o crescimento do crédito não relacionado a alimentos, que está ligado às indústrias, ele caiu para um dígito baixo e permaneceu assim durante todo o ano de 2025. Mais perto do final do ano, começamos a ver uma recuperação nesse número, tanto nas indústrias, ou seja, na manufatura, quanto nos serviços. Então, esse número terminou 2025 com um crescimento de crédito em torno de 13 a 15%. Então, isso se refere aos bancos comerciais listados e ao aumento no volume de empréstimos que eles estão observando na comparação anual. Esse é o número de 13 a 15% onde 2025 terminou. Então, nós vimos um certo aumento em termos de empresas tomando empréstimos para investir em capacidade produtiva. Com certeza, a incerteza global, as tarifas e a desaceleração que vimos acabaram impactando o setor externo da Índia. E as exportações sentiram isso. Não foi um bom ano para as exportações. Por exemplo, os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 1/5 das exportações da Índia, e houve antecipação das exportações devido à implementação de tarifas. Após isso, houve uma queda considerável. Houve um acordo comercial com os Estados Unidos, sobre o qual falaremos mais adiante. A expectativa é que isso coloque a Índia em igualdade com outros países asiáticos, grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos. Em termos de consumo, o governo fez a sua parte em relação ao estímulo fiscal, reduzindo as alíquotas do GST e promovendo cortes de impostos. O Banco Central fez sua parte ao reduzir os juros, o que é interessante. Um padrão interessante que vimos foi que os investidores institucionais estrangeiros retiraram cerca de 11 bilhões de dólares em 2025 para o mercado de ações indiano. Isso é muito.
mas essa saída foi compensada pela quantidade de dinheiro que os indianos estão investindo no mercado de ações indiano, ou seja, investidores institucionais domésticos. Então, investidores de varejo como nós, investindo através de fundos mútuos e se expondo ao mercado de ações. Então, isso realmente continuou durante todo o ano de 2025, apesar da turbulência e da volatilidade que o mercado de ações indiano enfrentou. Uma coisa sobre a formalização, que é a formalização da economia indiana, como eu disse, 2/3 da economia indiana, 2/3 das pessoas na Índia estão empregadas no setor informal. Outro indicador que acompanhamos de perto é a arrecadação do GST. Então, a arrecadação do GST realmente enfraqueceu durante o segundo semestre de 2025. Então, isso, de certa forma, é um reflexo do setor de MPMEs, das médias e pequenas empresas, que não estão tendo um crescimento significativo de receita. Também vimos o fim da temporada de resultados do trimestre de dezembro, que acabou agora. O crescimento da receita foi moderado, em torno de 8%, 9% no total, para as mais de 3 mil empresas que eu mencionei, e o crescimento do lucro ficou em torno de 11%. Eu não diria que é muito impressionante, porque isso está acompanhando a taxa do PIB nominal de 10%, que é esperada para 2026. Então, não são números muito impressionantes em termos de lucros corporativos e setores. Algumas áreas onde, quero dizer, essas são mais de longo prazo, mas ainda assim vou mencioná-las. Algumas áreas onde eu pessoalmente vejo e a equipe da One Finance vê a fraqueza da economia indiana está na concentração de riqueza. E aqui está algo interessante. Os 10% mais ricos na Índia detêm cerca de 65% da riqueza do país. Os 40% do meio têm cerca de 30% da riqueza. E os 50% mais pobres têm apenas 6% da riqueza. Então, isso de certa forma mostra a concentração de riqueza e como a maior parte da riqueza que está sendo gerada está ficando cada vez mais concentrada. Nas mãos de poucos vemos mais algumas áreas de fragilidade na economia indiana, ou seja, a pouca preparação para a disrupção causada pela inteligência artificial. Uma pesquisa interessante que fizemos recentemente foi sobre as capacidades da inteligência artificial. A IA está se tornando cada vez mais sofisticada, com certeza, e um indicador disso é que a cada 7 meses a duração das tarefas que a IA consegue realizar está dobrando. Então, atualmente, as capacidades são assim. Está levando cerca de 15 a 20 minutos para realizar tarefas que tradicionalmente levavam de 15 a 20 minutos para os humanos. A IA é capaz de automatizar essa tarefa. Agora, em cerca de 4 a 5 anos, a IA será capaz de realizar tarefas que tradicionalmente levavam cerca de uma semana para os humanos. Em cerca de 10 anos, ou seja, por volta de 2036, a IA realizará tarefas que antes levavam um mês para humanos. Então, essa é a escala na qual as capacidades da IA estão evoluindo e a preparação na Índia é baixa. Eu diria que, neste momento, a última área onde também vejo fraqueza é em termos de P&D. Então, se você olhar para as economias desenvolvidas, elas investem em P&D cerca de 3 a 3,5% do seu PIB. Atualmente, a Índia está em 0,6 a 0,7%, dependendo da fonte que você preferir, mas essa é a faixa de estimativa mais sensata. Então, é bem baixo. E o gasto com educação ainda está em torno de 3 a 4%. Então, esse número definitivamente precisa aumentar para que a Índia possa tirar grande proveito de sua demografia. Dividendo que vai durar até o final da década de 2040, ou aproximadamente até 2047. Esse é o ano em que se espera o pico da população em idade ativa na Índia. Isso é muito interessante, a forma como você está descrevendo essa economia. É um cenário muito mais misto setorialmente. E muitos dos sinais dos formuladores de políticas mostram que é um ambiente que é caótico no melhor sentido, explodindo e com grande potencial de crescer cada vez mais rápido. Então, se você está aconselhando os formuladores de políticas, quais seriam as 2 ou 3 prioridades que você diria? Que melhorariam a resiliência macroeconômica de médio prazo da Índia, especialmente para áreas como inteligência artificial, aqui? Então, vou falar um pouco sobre o caminho fiscal
que o governo indiano tomou, elogiar o governo indiano por isso e depois avançar mais para a questão da resiliência em IA. Então, em termos de compromisso fiscal, o que a Índia tem? O quê? O Banco Central da Índia decidiu que agora vai passar a adotar metas baseadas em dívida. E existem exemplos de economias desenvolvidas que são ótimos exemplos do que não fazer. Por exemplo, o Japão, a relação dívida-PIB lá ultrapassa 240%. Os Estados Unidos também estão com uma dívida de mais de 38 trilhões. Então, isso novamente é enorme. A Índia optou por ser mais cautelosa em relação à dívida. A Índia estabeleceu uma meta de 50% de dívida em relação ao PIB até 2030. E esse é o caminho de consolidação fiscal que o governo indiano decidiu seguir. Agora, isso também resultou em alguns avanços positivos para a economia indiana, como a elevação da classificação de risco por algumas grandes agências de classificação que são conhecidas globalmente. Então, isso foi algo positivo. Outra coisa muito boa que o governo central está fazendo todos os anos é comprometer cerca de 11 a 12 trilhões de rúpias em despesas de capital. Em dólares, esse número ultrapassa 130 bilhões de dólares, então, comparado ao tamanho da economia indiana, isso é bastante significativo. O governo está deixando isso bem claro. Enquanto mantém a responsabilidade fiscal, controlando o déficit fiscal, mantendo-o em torno de 4,3 a 4,2% e caminhando gradualmente para 4% até 2030, essa é uma forma prudente de encarar a situação. Agora, em 2025, o governo fez a sua parte, reduzindo as taxas de impostos para reaquecer a economia e a demanda no país. Depois veio a promessa de investir em despesas de capital na infraestrutura. Então, é aqui que eu faço a recomendação. Para mim, como um consumidor real dessa infraestrutura com a qual eu me locomovo, que eu utilizo no dia a dia, eu diria que uma coisa muito importante para nós focarmos também é a produtividade desse CAPEX. E por produtividade, eu quero explicar com alguns exemplos. Houve muitos projetos de infraestrutura que foram atrasados por 5, 6 anos. Entendo a Covid e tudo o que ocorreu em 2020, o que certamente justificou o atraso. Mas esse atraso na infraestrutura causa um atraso na produtividade da economia e o benefício acaba sendo adiado para o futuro. Isso deve ser acompanhado de perto, ou seja, a produtividade da infraestrutura em construção e o investimento em capital do governo. Então esse indicador definitivamente precisa ser acompanhado. Número 2. Em relação à política monetária, e minha sugestão nesse sentido, houve uma redução de 125 pontos base na taxa de juros desde 2025, desde o início de 2025. E durante nosso trabalho, na nossa perspectiva macroeconômica para 2026, o que estamos prevendo é mais um corte de 50 a 75 pontos base na taxa de juros em termos de expectativas para 2026. Então, isso claramente abre caminho para o afrouxamento da política monetária, para a redução das taxas de juros na economia. O que o Banco Central também fez foi reduzir o depósito compulsório, ou CRR, em 100 pontos base em 2025. Primeiro, deixe-me falar sobre o depósito compulsório e o que isso fez. Basicamente, os bancos precisam manter cerca de 3 ou 4% do seu balanço em ativos mais seguros como reserva. Para evitar que o estresse no balanço fique extremo, funciona como o fundo de emergência que as pessoas mantêm em seus portfólios financeiros. Então, isso também melhorou a situação de liquidez no sistema bancário, e quando olhamos para essa melhora na liquidez no sistema bancário, junto com o crescimento do crédito, ou esse baixo crescimento do crédito que a economia indiana viu em 2025, junto com a alavancagem corporativa como porcentagem do PIB, agora está em torno de 25%. 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, estava em torno de 50%, mais ou menos. Então, as empresas reduziram bastante sua alavancagem, elas não têm tomado empréstimos de forma tão agressiva, e isso é principalmente por causa daquele processo de limpeza de balanço que o Banco Central impôs aos bancos na última década.
Então, daqui para frente, tendo basicamente, eu não diria o fundo do poço, mas tendo atingido os níveis mais baixos em termos de crescimento de crédito para a expansão dos negócios, o que vemos com certeza. E algo que o governo também tem tentado incentivar o setor privado a fazer é começar a investir e assumir mais riscos. Então, o governo tem feito a sua parte. Nós tivemos acordos de livre comércio com o Reino Unido, tivemos acordos de livre comércio com a União Europeia. Recentemente, Índia e Estados Unidos finalizaram, de certa forma, seu acordo comercial. Então, isso reduziu as tarifas de 50% para 18%. Então, tudo isso cria a base para que o setor corporativo comece a investir na expansão dessas capacidades. A transmissão das taxas de juros também foi boa. Um corte de 125 pontos base resultou em aproximadamente 105 pontos base de redução nas taxas de juros de novos empréstimos. Então, o balanço das empresas está limpo, o balanço dos bancos está limpo. O crescimento do crédito, quero dizer, está destinado a aumentar porque o sistema bancário, a liquidez, o Banco Central tentou de forma muito sistemática aumentar isso. Sobre minha recomendação para a política lá, acho que o governo fez um ótimo trabalho ao não ser agressivo nos anos pós-Covid. Tem sido muito equilibrado agora, é o papel que o setor privado tem que desempenhar na economia indiana para realmente tomar empréstimos e investir de forma prudente na construção de capacidade. E acho que há sinais de que está havendo uma retomada na economia doméstica. Quando as questões globais e a incerteza começarem a ser resolvidas, acredito que veremos crescimento nos lucros das empresas. Sim, muito obrigado. E antes de irmos para a nossa última pergunta, quero incentivar todos a curtirem o vídeo e se inscreverem no canal. Se você quiser ouvir Animesh, volte e acompanhe mais dos desenvolvimentos dentro da economia indiana, porque, Animesh, eu adoraria trazer você de volta para discutir as atualizações de 2026 para a economia da Índia. Mas, como nossa última pergunta, você falou um pouco sobre os recentes acordos de livre comércio com os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia. Você pode falar um pouco mais sobre esses acordos comerciais e como eles refletem? Como a Índia sabe fortalecer sua base de manufatura, mas também suas exportações no mundo todo este ano? Então, o setor de manufatura da Índia está preso na faixa de, eu diria, 12 a 15% já faz um bom tempo. Quero dizer, já faz mais de uma década que o setor de manufatura está preso nessa faixa. Em termos de porcentagem do PIB, vimos o setor de serviços se expandir significativamente. Então, o principal motivo tem sido a falta de competitividade nas exportações. Somos competitivos em certos aspectos, por exemplo, no setor farmacêutico. Esse setor tem se saído bem. Esse setor tem se saído bem na economia indiana. Mas, para construir competitividade em outros setores e criar um mercado global para setores mais intensivos em mão de obra, o que o governo central fez muito bem foi ir lá e agir. Esses acordos com a União Europeia, o Reino Unido e recentemente com os Estados Unidos. Então, o que isso abre como oportunidades para a economia indiana são setores como têxteis, setores como couro, que têm ficado para trás na Índia em termos de crescimento, principalmente por causa da campanha de limpeza do governo. E quero dizer, nós tentamos limitar a exposição a esses setores porque, de certa forma, as práticas eram bastante poluentes para o meio ambiente. Agora isso está mudando com a adoção de práticas mais sustentáveis nesses setores. E com esses acordos de livre comércio em vigor, e esses setores sendo muito intensivos em mão de obra, um dos benefícios que a economia indiana obtém disso é que abre um mercado de, estou esquecendo o número exato, mas essa estimativa é de mais de 50 bilhões de dólares em relação às exportações potenciais que a Índia pode fazer para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a União Europeia individualmente. Esse acesso, no fim, geraria mais desenvolvimento de capacidade e empregos na Índia. E como mencionei, mais de 2/3 das pessoas na Índia estão empregadas no setor informal, então a maioria desses setores intensivos
em mão de obra faz parte desse setor informal. Então, isso ajuda a Índia de várias formas, em termos de formalização da economia, geração de mais empregos e expansão das perspectivas do PIB. Se realmente queremos alcançar a meta de 30 trilhões de dólares de PIB até 2047, definitivamente precisamos que nosso setor de manufatura se expanda. O setor de serviços tem feito grande parte do trabalho pesado nas últimas décadas na Índia, contribuindo com cerca de 55% do PIB. Para que o setor de manufatura cresça, precisamos de mais. Esse tipo de acordo comercial com economias maiores, e essas medidas são definitivamente positivas, impulsionam o crescimento da economia indiana por pelo menos 2 décadas. Sim, com certeza. E honestamente, com muitas das iniciativas políticas deles agora, eles realmente deram esse passo, mesmo antes de ultrapassar o Japão quando o ano de 2025 terminou. Eles estão em um caminho muito importante e muito sólido para conseguir ultrapassar a Alemanha até o final de 2027, mesmo assim. Mas isso vai encerrar a entrevista de hoje. Muito obrigado, Animesh, mais uma vez por se juntar a nós hoje. Por favor, acessem o site dele, que é indiamacroindicators.co.in. Assim como o One Finance, que é a moeda número 1 de finanças, para saber mais sobre o One Finance e o papel de Animesh como SVP da One Finance. Obrigado por estar conosco hoje. Espero que volte em breve para falar sobre os avanços recentes na economia da Índia. Obrigado, Ben, obrigado por me receber e obrigado, ThinkBricks, por organizar esta entrevista. Obrigado. Com certeza, com certeza.